Bem-vindo ao resumão do Google I/O no Codando TV. Pessoas da nossa comunidade, parceiras do canal, fizeram junto comigo um resumão dos pontos que nós achamos mais interessantes do evento, lembrando que tem um monte de tópico que não foi falado nesse vídeo, mas a gente trouxe os pontos que julgamos ser mais pertinentes. Então eu vou deixar aqui embaixo, para ficar um pouquinho mais fácil para ti, na edição do YouTube, separadinho por tópico e até separado por cada plataforma. Então agora a gente vai começar com a plataforma Android. Então bora, Vacari! Falando sobre o Google Play, o I/O 2023 também trouxe novidades interessantes, e eu separei algumas aqui para mostrar para vocês. A primeira que eu trouxe para vocês é sobre a Custom Store Listing. Desde 2019 essa funcionalidade existe na loja e a gente podia adicionar informações diferentes para público-alvos diferentes. Mas a partir de agora, de 2023, essa funcionalidade também conta com uma ajudinha da IA generativa. Então, quando você for escrever os textos para diferentes públicos-alvos, você pode dar algumas informações para a IA que ela vai gerar esse texto para você. Infelizmente, eu não consegui testar essa funcionalidade porque ela não estava disponível na minha loja. Mas se você já conseguiu testar essa funcionalidade, conta pra gente aqui nos comentários como é que foi a sua experiência. Outra novidade que eu trouxe aqui para vocês está relacionada à internacionalização do app. Quando a gente quer disponibilizar a nossa aplicação em outros países, é importantíssimo que a gente faça a tradução do app para a língua daquele país. Por isso que a Google Play liberou agora uma nova funcionalidade onde a gente pode usar IA generativa para traduzir o nosso app e a nossa loja de maneira gratuita para até 10 línguas diferentes. A parte ruim dessa funcionalidade é que, infelizmente, você só pode traduzir a partir do inglês. Então, para a gente aqui do Brasil, a gente ainda vai ter que esperar um pouquinho para essa funcionalidade ser algo realmente útil para a gente. Se você está curioso sobre como usar essa funcionalidade, eu vou mostrar para você. Você precisa vir aqui em Store Presence, na parte de Translation Service, e clicar aqui em Criar uma tradução. Ao clicar aqui, você vai encontrar essa página contendo todas as 10 linguagens para as quais você pode fazer a sua tradução, incluindo português, mas lembre que, por enquanto, você só pode traduzir a partir do inglês. Uma outra novidade na loja visa facilitar nossa vida na resolução de problemas relacionados à nossa aplicação. Nós sabemos que muitas vezes resolver crashes e ANRs podem ser bastante complicados porque a origem deles está relacionada com algum SDK que a gente usa na nossa aplicação. Por conta disso, o Google Play liberou uma nova funcionalidade onde eles fazem uma comunicação direta entre a gente desenvolvedor e os desenvolvedores do SDK parceiros, para que a gente tenha alguns insights e às vezes até algumas soluções para resolver os problemas que nós estamos tendo em relação ao SDK desses parceiros. A última atualização que a gente traz para vocês aqui referente ao Google Play está relacionada ao aplicativo Play Console. Esse aplicativo recebeu uma nova atualização que ainda está em beta, mas que, se você tiver interesse, basta que você acesse o aplicativo Google Play e se inscreva como um testador beta para ter acesso a essas novas funcionalidades. Nesse aplicativo você vai encontrar as informações agora muito mais organizadas e novas funcionalidades também. Você vai encontrar 3 abas, uma contendo os comentários e avaliações que você recebeu referente ao seu aplicativo, podendo responder aos comentários ali mesmo. Uma outra aba contendo informações relevantes sobre a sua aplicação, ou então algumas ações que precisam ser tomadas para manter o seu app de acordo com as regras do Google. E a terceira aba é referente aos índices de progresso. Nessa aba você vai poder selecionar 10 diferentes índices, e esses índices variam desde informações de crashes e ANRs até informações sobre a taxa de crescimento do seu público. Essas foram as novidades que a gente separou sobre o Google Play para mostrar para você. Se você já utilizou alguma dessas funcionalidades e quer compartilhar a sua experiência, deixa um comentário aqui pra gente. Seguindo novamente comigo, eu sou o Rods do Codando TV e eu vou falar sobre o StudioBot. Ele é um companheiro do desenvolvimento, então ele vai ficar dentro da própria IDE. Você pode utilizar ele pedindo perguntas e implementações. Hoje ele funciona apenas nos Estados Unidos, então você vai ver que está o vídeo aqui rolando aqui do meu lado. Eu fiz um vídeo bem completinho sobre o StudioBot, que deve estar lançando provavelmente uma semana depois desse vídeo. Eu tive que entrar numa VPN nos Estados Unidos para estar conseguindo utilizar o recurso, né, que funciona apenas no novo Android Studio, lá o que eu esqueci o nome, que também vai estar aqui. E na minha experiência que eu tive, que foi pouco tempo, ele é bem bacana. Algumas informações não são tão precisas quando você pede de implementação. A própria documentação do Google comenta isso. Mas, por outro lado,
Tem a parte do cursor, que quando você pede uma implementação, você já copia dentro da própria IDE o código que ele colocou. Lógico, não dá para confiar 100% num código que você copia de algum canto, né? Você tem que entender o que está acontecendo. Mas ele é um facilitador e eu acho que o ganho maior é a parte de documentação. Então, todas as vezes que eu pedi alguma informação, me explica tal, alguma coisa tal, ele explica certinho ali, bem legal, e ele ainda deixa os links das referências de onde ele tirou. Então, essa parte eu achei bem bacana do StudioBot. Falando sobre Kotlin no Google I.O., teve algumas novidades pertinentes para estar passando para vocês. A primeira delas é a disponibilização da versão 2.0, que só vai ser lançada de maneira oficial ano que vem, com algumas funcionalidades como Static Extensions, Explicit Fields, entre outras. Também tem melhorias no K2. No K2 Compiler, o que vai acontecer? Ele é o principal responsável para fazer a compilação entre as plataformas, mas pelo que eu vi lá, a parte mais pertinente é que ele vai otimizar muito o processo de compilação no seu projeto, tá? Seguindo também, tem o KSP. O KSP é, digamos, uma melhoria do CAPTCHA. O CAPTCHA, para quem não conhece, vou deixar uma imagem para ficar mais fácil. Ele faz o processamento, né? Ele compila as anotações de algumas bibliotecas que você utiliza no seu projeto, né? Para gerar o código. Por exemplo, do Room, por exemplo, do Dagger, do Hilt e provavelmente outras bibliotecas que eu não estou lembrando agora. Esse KSP, ele pode ser, tem uma documentação no Google que você já pode migrar ele, então aqui do lado eu vou mostrar que tem um plugin que você tem que colocar e depois você só substitui o CAPTCHA para o KSP. Eu vou deixar também uma imagem para você ver já quais são as bibliotecas no qual ele já dá suporte, então é bacana de repente você estar experimentando ou fazendo algum tipo de estudo nisso. Indo mais a fundo também no Kotlin, agora a proposta do Kotlin é você utilizar em todos os lugares, né? Então, o que você utiliza hoje o .groove no Gradle, você pode utilizar o Gradle Kotlin DSL, isso já não é novidade, isso já é usado há pelo menos uns 4 anos já sobre isso, só que agora ele vai virar default no Android Studio Giraffe, tá? Então, no novo Android Studio Stable, não sei se é o estável ele, mas não sei se é o canário, mas enfim, no Giraffe você já pode utilizar como default, né? Quando você for abrir os seus projetos, já vai estar o Gradle Kotlin DSL. Falando em Gradle Kotlin DSL, também tem o Catalogs, que ele está na parte experimental. Ele, no meu ponto de vista, que está rolando um vídeo, que eu já fiz uma versão bem completinha também, deve estar lançando nas próximas semanas, ou dependendo do tempo que você já viu esse vídeo, vale o convite para dar uma procurada e se inscrever no canal para estar acompanhando. Eu gravei explicando tudinho bem completo, então eu vou dar um resumão, que na minha avaliação o Catalog ele é uma evolução do Gradle Kotlin DSL. Você pode utilizar as coisas do Kotlin Gradle Kotlin DSL, só que também tem algumas coisas como .tom, que ele facilita bastante na parte de versionamento, e algumas limitações que antes o Gradle Kotlin DSL tinha, com o Catalog, que é a sugestão de versões, essas coisas, são resolvidas, beleza? Um ponto que eu acho que promete muito, tanto esse ano quanto ano que vem, então pessoas de outras plataformas, corram para as colinas, que o KMM está chegando e está chegando bem forte. Para quem não sabe que o KMM é o Kotlin multiplataforma, no qual ele tem uma tecnologia que a proposta dele, né, é simplificar e fazer esse cross-plataforma, para funcionar tanto para Android, para iOS, para web e para sistemas operacionais também, como Windows e Mac, iOS e Linux. Hoje o KMM está numa versão beta, mas na própria doc eles falam que estão quase estáveis e foi anunciado que em 2024 vai estar estável. Eu mesmo utilizo o KMM, então vou separar em 2 tipos de KMM. Tem um KMM Library, no qual eu mesmo estou implementando, né? Não sei se nesse vídeo já vai ter terminado, mas o uso de uma biblioteca no qual vai bater no REST ou com modelos e vai fornecer isso como uma biblioteca tanto para Android quanto para iOS, e é bem tranquilo. Só a parte da configuração, pelo menos do meu ponto de vista, dos source sets ali do iOS é um pouquinho mais chatinho, de resto é tranquilo. E tem o KMM Compose. Eu não utilizei ele profissionalmente, então se você já utilizou, deixa nos comentários que eu tô curioso. Só que esse KMM Compose é para Android, para fazer as telas tanto para Android quanto para iOS, que para iOS lançou a versão alpha, tá? E para você que não sabe, eu tô para fazer uma série de KMM aqui no canal. Então se você tá curioso, gostou, deixa nos comentários quais são suas dúvidas do KMM, que eu vou tentar tirar todas elas. E o último ponto que eu vou estar trazendo sobre Kotlin, mas não é nada muito pertinente sobre tecnologia, é assim anúncios que eles comentam, é que o Kotlin está em todos os lugares e aumentou muito o volume. Então você que está começando na área, ou você que está no momento que está com um monte de linguagem e não sabe para onde você ir, que eu sei que é complicado, eu também já passei por isso, pode ser que hoje o KMM, no caso o Kotlin, seja uma boa opção
porque ele funciona tanto para desenvolvimento Android quanto para o desenvolvimento do KMM, beleza? Da parte do Android, da minha parte, acabou, mas fica aí que ainda vai ter parte de Web e Flutter, vai ter o Gabriel Amorim falando sobre segurança, mas agora a gente vai ficar com o Gabriel Moro falando sobre Compose de Android. Fala pessoal do Codando TV, então tô aqui para fazer um resumo do que teve que rolou no Google I.O., né, na parte do Jetpack Compose. Né? Então o primeiro item que a gente tem é que Compose para TV está em alpha. Depois a gente tem a parte de modifiers. O pessoal da Google falou que eles que tem uma melhoria de 22% no desempenho de renderização de texto. Então, se a gente atualizar o nosso Compose, né, para a última versão, a gente consegue desfrutar desses ganhos. E na parte de texto, né, então tem o suporte para a mais recente versão do Emoji Version, com retrocompatibilidade com versões anteriores do Android, resolução da issue onde o text field fica obscuro quando o teclado aparece na tela dentro de um scrollable container, uma coisa bem específica, né? Na parte de customização de texto, eles inseriram coisas como draw style, hyphens, line break e também uma property chamada min lines para definir o mínimo de linhas do elemento de texto e um modifier novo chamado basic mark. Então eu não sei para que serve, mas é bom, eu vou tentar usar e eu recomendo vocês também dar uma olhada. Novos layouts, né? Também eles anunciaram Pager Layout, eles lançaram um novo layout Horizontal Pager e Vertical Pager, né? E na parte assim de layouts assim mais tipo Flexbox Layout, eles lançaram Flow Row, Flow Column. Além disso, né, tem o suporte ao Compose, né? Aí eles anunciaram que Glide e Google Maps suportam Compose, né? Agora. E na parte de Material 3, a gente tem a nova versão estável 1.1. Eles colocaram novos componentes nessa versão do Material 3, Bottom Sheets, Date, Time Picker, Search Bar e outros, né? Na parte de tooling, né, no Android Giraffe, eles colocaram alguns improvements como Live Edit habilitado por padrão, melhorias na UX com preview, até tá bem diferente a UI se você habilita lá, dá pra ver que tá bem melhor. E também o suporte para exibir animação no preview, aquelas animações no Compose que a gente tem Animate as State, Remember Infinity Transition, Animated Content, né? E no tooling também, no Android Hedgehog, que é o que tá em beta agora, não acho que tá no Canary, né? Eles colocaram Compose State no Debugger, Multi-Preview Template, Visual Lint, Accessibility Test Framework, suporte para preview e Screenshot Testing com preview, né? Então tem muita coisa, tá recheado de novidades. Abração, pessoal! Bom, falando sobre segurança, o Android esse ano trouxe umas novidades interessantes para os desenvolvedores e para a segurança dos usuários. Agora os desenvolvedores vão ter mais controles em cima do que é compartilhado, do que pode ser utilizado com acessibilidade, né? Porque a maior parte dos malwares mais pesados hoje utilizam da acessibilidade, dos poderes que eles dão para atacar os seus usuários, roubar dados, esse tipo de coisa. Então agora a novidade é que os desenvolvedores vão poder ter um controle bem mais interessante sobre os serviços de acessibilidade, se o serviço em si foi validado pelo Google Play Protected, se é um serviço conhecido, se é um serviço idôneo, digamos assim. Uma outra novidade em relação às novas atualizações é que agora a Google tem cada vez mais focado em dar transparência de como os dados do usuário estão sendo utilizados, trafegados entre o usuário em si, o dispositivo e o ofertante do serviço, né? Então, agora, quando um aplicativo pedir a permissão de localização, vai ter uma nova seção, vai ter uma nova seção explicando para o usuário se os dados que ele está compartilhando de localização são compartilhados com SDKs terceiros, com fornecedores terceiros, qual é o objetivo, se ele é um objetivo para
evitar fraude, saber a localização do usuário, se é um serviço que precisa de uma localização real-time ou não. O objetivo final é dar mais transparência para o usuário em como esse dado está sendo utilizado pelo aplicativo que está pedindo a permissão, né? Outra novidade interessante, ano passado eles anunciaram o Android Photo Picker, né? Que é para facilitar a integração dos apps com os arquivos de mídia do dispositivo, né? Tendo um maior controle, um layout de mídia mais equalizado entre os dispositivos, né? Agora eles dão suporte desde Android 4.4 até os novos, né? Agora, com o Android 14, o usuário vai poder dar permissão de compartilhamento, né, dos seus dados de storage apenas para arquivos de fotos e vídeos específicos, né? A gente não precisa mais compartilhar o storage completo do dispositivo com o aplicativo, né? Agora, com o Android 14, o usuário pode conceder permissão de acesso para o aplicativo apenas para arquivos de mídias específicos, né? Diferente do que acontecia anteriormente, né? Que a gente dava permissão de acesso aos arquivos de mídia e o aplicativo podia acessar tudo conforme a vontade do desenvolvedor. Com a nova atualização, a gente vai poder dar permissão de acesso apenas a arquivos de vídeos e imagens específicos, né? Então, se o aplicativo tentar acessar alguma outra coisa além do que o próprio usuário permitiu, a gente não vai conseguir acesso, né? Agora, sem dúvida, a solução mais interessante, a novidade mais interessante que o pessoal está trazendo seria a solução do Passkeys, né? Que é uma solução que provê uma forma do usuário se autenticar sem saber a sua própria senha, né? No caso, ele não cria uma senha, e sim um mecanismo de autenticação com múltiplos fatores. Então, como que funciona? Através desse múltiplo mecanismo de autenticação, ele consegue prover uma forma de o usuário se autenticar sem que o próprio usuário tenha realmente uma senha, né? Dessa forma, a gente diminui os riscos ou mitiga os riscos de engenharia social, de roubo de senha, do usuário gerando senha com dados pessoais, e facilita bastante a invasão, os hackers de atacarem, né? E é isso, para segurança eu acredito que esses foram os pontos mais importantes, mais relevantes que trouxeram esse ano. E passando para o próximo tópico agora, vamos dar uma olhadinha nos anúncios feitos para o mundo do desenvolvimento web. Para quem não me conhece, eu sou a Fê, sou criadora de conteúdos de programação e tecnologia. Eu tenho um canal aqui no YouTube, Fernanda Kipperdev, onde eu falo sobre diversos assuntos sobre o mundo front-end e back-end. Então agora vamos dar uma olhada nos principais anúncios feitos para desenvolvedores front-end, então o que afetam diretamente o desenvolvimento CSS e JavaScript. Então, começando com as novidades do CSS Web UI, algumas dessas novidades anunciadas já estão estáveis nas últimas 2 versões dos browsers modernos, então a gente já poderia começar a utilizar nos nossos projetos. Mas é sempre importante, antes de usar uma nova feature, a gente dá uma olhada no browser support para ver em quais browsers ela já é suportada e quais ainda não é, e dar uma olhada também nos nossos usuários, qual os browsers mais comum entre o usuário da nossa aplicação, para ver se já vale a pena implementar e fazer o uso dessa feature. Então, começando pelo anúncio que eu achei mais interessante, foi o anúncio de elementos nativos para a criação de popovers, modais e dialogues. Então a gente não vai mais precisar fazer a manipulação via JavaScript para criar esses elementos, e essa manipulação via JavaScript trazia muitas dores de acessibilidade, e agora a gente já vem com essas dores resolvidas de forma nativa ao usar esse novo elemento para a criação de modais, popovers, dialogues, etc. Outro anúncio super interessante foi a separação das propriedades de transform, que antes a gente precisava declarar elas de forma junta, né, no atributo transform do CSS. Agora a gente pode declarar essas propriedades de forma separada. O translate, o rotate e o scale podem ser declarados de forma separada no CSS. Isso vai ajudar muito na criação de animações, porque essas são propriedades que a gente utiliza muito para criar os nossos keyframes das animações, fazer a manipulação dos elementos, e antes a gente precisava declarar as 3 propriedades de forma conjunta, e agora a gente pode declarar essas propriedades de forma separada.
E outra novidade super interessante foi o anúncio dos Dynamic Viewports. Os Dynamic Viewports trazem novas unidades de viewport para suportar diferentes tamanhos de mobile. Então, quando a gente está falando do dispositivo mobile, a gente tem a barra de pesquisa que pode ocupar uma parte da tela, a barra embaixo também que ocupa uma parte da tela. Às vezes, quando o usuário está fazendo o scroll, essas barras somem ou elas reaparecem automaticamente. E agora a gente pode ter o controle disso dentro do nosso CSS através desses Dynamic Viewports. Então é um anúncio bem interessante para quando a gente está falando de responsividade nas nossas aplicações. E nós tivemos diversos outros anúncios, mais anúncios também na questão de responsividade, como os Container Queries, que vão trazer uma nova forma de declarar regras CSS para responsividade. Então a gente não vai mais só precisar usar Media Queries, que falam do tamanho da tela como um todo, mas os Container Queries vão permitir que a gente declare regras CSS, né, para diferentes tamanhos de tela, de acordo com o pai desses elementos, então de acordo com o tamanho pai. A gente teve também o anúncio do seletor has, vai permitir que a gente faça consultas de estilo ou consultas nos elementos pai para declarar uma regra CSS para o elemento filho. A gente teve também um incremento da sintaxe nuff child. Agora a gente pode usar a sintaxe nuff off para fazer um pré-filtro de classes antes de escolher um elemento específico. A gente também teve o anúncio de color mix, que é a questão de fazer um mix de cores, fazer um blend dessas cores. Então uma função bem interessante quando a gente quer tratar de gradientes que não são 100% lineares e com cores opacas, então é bem interessante dar uma olhada nisso aqui também. E diversos outros anúncios para o mundo do CSS Web UI, então é muito interessante dar uma olhada aqui nesse resumo e ler cada um deles com calma. E agora, continuando para os anúncios feitos para o JavaScript, eu separei aqui 2 anúncios que eu achei muito interessantes. O primeiro foi o anúncio de uma função nativa para fazer deep clone de objetos no JavaScript. Então, quem já trabalha com o JavaScript há um tempo sabe que se a gente quisesse criar uma cópia profunda de um objeto no JavaScript, a gente ia precisar fazer essa gambiarrinha aqui com o JSON parse e o JSON stringify. E caso a gente usasse, por exemplo, o spread operator, a gente ia criar uma shallow copy, que ainda teria algumas referências ao objeto original, e isso poderia causar efeitos colaterais indesejados ao usar esse novo objeto, esse objeto que foi criado através de uma cópia. Então agora, com esse anúncio, nós teremos uma função nativa para fazer o deep clone de objetos. E o nome dessa função vai se chamar Structured Clone, e ela vai funcionar bem similar como funcionava aqui a cópia feita pelo JSON parse e o JSON stringify, mas com algumas novas features e algumas limitações também. Então, quem quiser saber mais, eu recomendo dar uma lidinha aqui no WebDocs para entender certinho como ela funciona. E o segundo anúncio que eu trouxe para nós aqui hoje foi o anúncio dos Import Maps, que já estão sendo suportados por todos os browsers modernos. Então, as 3 engines de browsers mais famosas já têm suporte a essa feature. E a feature do Import Map permite que a gente faça o mapeamento do import de módulos externos para a declaração de import dentro dos nossos módulos JavaScript. Então, aqui no momento de fazer a declaração, né, do import desses módulos externos, a gente pode colocar esse type import map e fazer aqui através do JSON o mapeamento de qual vai ser o nome desse módulo que a gente está querendo importar. E aí, no momento de importar as funções, os métodos, enfim, que vem dentro desse módulo, a gente usa a referência do nome que a gente declarou lá no nosso import map. Então agora, dentro dos nossos módulos JavaScript, a gente não precisa mais conhecer todo o path relativo dos módulos externos que a gente está importando. A gente só declara isso no momento de definir a importação mesmo para o browser, no momento que ele for fazer o carregamento. E então a gente usa esse mapeamento que a gente criou para fazer as declarações de importação dentro do nosso código. Então, essa feature aqui é uma feature bem interessante quando a gente está falando de importações de módulos externos dentro da nossa aplicação. E para quem quiser ficar por dentro das novidades que são anunciadas para a plataforma web, eu acho muito interessante acompanhar aqui no WebDev do Google os anúncios que são feitos a cada mês. Então eles sempre postam aqui no blog um artigo com um resumo das novidades que foram implementadas esse mês para a plataforma web. Eu gosto de acompanhar bastante, eu acho muito interessante para quem quiser acompanhar também. Uma pausa para dar uma respirada, para você se inscrever no canal do Codando TV, também deixar o like, compartilhe o vídeo com seus colegas do trabalho, seus amigos,
Deixa nos comentários algum ponto de dúvida que você teve nesse vídeo, eu vou estar respondendo. E agora a gente vai para a plataforma Flutter, a última parte do nosso vídeo, com o Eliseu Codinhoto e com a Amanda Múcio. Eu já quero deixar claro aqui nesse vídeo que eu vou passar pelos tópicos que eu mais gostei, porque nosso tempo é curto, mas com certeza vai ser bem proveitoso. Além disso, se você gostar de algum tópico e quiser que a gente se aprofunde nele, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer esse vídeo também. Vamos lá! Flutter 3.10 está na versão estável, então você pode utilizar na sua produção. E eu já quero deixar um recado também que se você tem algum aplicativo que está em versões antigas do Flutter e for fazer essa migração e quiser contar essa experiência pra gente aqui no Codando TV, a gente vai ficar muito feliz de fazer essa live com você, é só deixar nos comentários também. Material Tree está agora por padrão habilitado quando você cria o teu aplicativo Flutter. E, gente, quem não explorou esse demo, esse sample aqui do Material Tree, olha, vale muito a pena, viu? Tá muito legal. Você consegue comparar com o Material 2, então é muito legal. E, além disso, fiquem espertos porque alguns widgets de fato mudaram, tá? Então eles não são os mesmos e isso você vai precisar prestar atenção ali na documentação na hora de fazer a migração. E a minha coisa preferida, que eu amo muito, é você conseguir gerar um esquema através de uma cor só. Gente, isso para mim de fato mudou minha vida e eu tô muito, muito feliz com isso. Impeller está ativado por padrão para iOS. Eu uso iOS no meu dia a dia e eu tô bem ansiosa para ver esses aplicativos migrados aí para o 3.10 e ver toda essa performance aí no meu dia a dia, tá? Então eu tô aguardando ansiosamente vocês fazerem um roadmap de tecnologia e implementarem isso, hein, galera? Melhorias de performance para o web. O Canvas Kit foi reduzido aí 1/3, né? Foi para 1,5 mega e 2,7 mega era o que tinha ali na versão anterior. Além disso, a gente conseguiu uma remoção de ícones através de análise estática. Então, aqueles ícones do Material. A análise estática verifica se você está usando e quais você está utilizando. Se você não estiver utilizando, ela arranca fora ali durante a compilação. E a gente tem uma redução de até aí 99%, né? O que muito legal, porque a gente consegue ver isso já no app padrão, que é o contador, uma redução de 40% no tempo de carregamento. Então, imagina, né, o que pode fazer aí pelos outros apps. E eu adoro o pessoal ali do desenvolvimento do Flutter, porque eles sempre estão ouvindo os feedbacks, né? Então, isso veio através de feedbacks das pessoas que estão utilizando o Flutter Web e falou, poxa, na web precisamos aí de um carregamento mais rápido. E isso aí foi feito, então, através desses feedbacks. Isso é muito legal. Agora, na web, a gente também pode integrar um conteúdo Flutter com qualquer outro elemento da página CSS. Isso é muito legal, porque se a gente vê aqui no demo, a gente consegue brincar, gente, com muita coisa. E isso é muito bacana. Então, você agora tem possibilidades que, putz, dá para fazer muita coisa no web em relação ao visual e brincar com seu usuário mesmo. Eu já imagino vários gamezinhos, assim, até para a área da educação. Poxa, isso aqui faz muita diferença e com certeza vai trazer muito poder aí para o que a gente for desenvolver na web. Além disso, falando de web ainda, a gente tem agora os shaders personalizados. Meu, olha essa demo, o que trouxe, assim, de qualidade, de experiência mesmo, em relação às outras versões, e você vai conseguir agora, então, ter efeitos gráficos muito avançados. E o que é bacana é que a gente tem um Code Lab para você aprender a como manipular isso. Então, meu, não basta lançar, né? Tem que lançar dando aquele show. Então, eu adorei que eles lançaram aqui o Code Lab para a gente conseguir aprender a manipular esses shaders com mais sucesso. Falando um pouquinho de iOS, a iOS teve bastante coisa legal, tá, gente? Mas a coisa que eu mais gostei, assim, que vai fazer muita diferença no meu dia a dia, não sei para vocês, mas é a depuração sem fio para iOS. Vai ajudar muito no processo, principalmente, quando você vai em algum lugar e tem aqueles Macs que não tem entrada, putz, às vezes não tem compatibilidade. Eu já passei muito por isso, não sei quem já passou também, então eu acho que vai ajudar bastante. Falando bastante também de segurança, né? O pessoal do Flutter focou bastante nesses últimos tempos em trazer mecanismos de segurança para o framework, né? Então, isso foi muito legal, porque a gente teve 100% de aprovação no Open Source Security. Eu trouxe aqui a lista para vocês, depois, se vocês quiserem conferir o site, aqui, pegar nesse vídeo e conferir. Mas, basicamente, é uma lista bem bacana, tem bastante coisa. E a gente passou 100% nesse nível Passing, né? Mas eles falaram que estão trabalhando para a gente ir para o Silver e depois para o Gold.
Além disso, a gente também atingiu o nível L1 nessa lista de verificação, né, de adulterações, melhoria e proteger os pacotes, né? E nessa lista aqui eu também trouxe o site para vocês vão conseguir verificar o que é o nível L1, né? Porque às vezes assim, a gente lê em algum lugar, eu vejo até nesse vídeo e falo, tá bom, mas o que é isso, né? Eu achei bem interessante trazer esse tipo de coisa, porque às vezes a gente também pode olhar nos próprios projetos da gente, se a gente está aplicando esse tipo de coisa, né? Então eu achei bem legal e traz aí mais conhecimento de segurança, que às vezes, poxa, é um tema que às vezes fica meio obscuro no dia a dia. Também implementaram o OpenSSF e o Scorecards e Dependbot, né? Então, usando essas ferramentas, eles conseguiram ver que tinham mais de 300 vulnerabilidades, eles conseguiram corrigir, isso é muito bacana, né? Então, ali é uma análise de estática de código, então é bem bacana mesmo. Falando um pouquinho de ecossistema, agora dentro do PubDev, as pessoas que desenvolvem packages e plugins podem colocar agora captura de tela. Então, na tua pesquisa, você consegue ver já uma prévia do que se trata aquele pacote. Isso vai ser muito bacana para aqueles pacotes, principalmente que tratam de UI, porque é um diferencial você conseguir fazer sua pesquisa e já ver ali, né? E pode ser que isso traga mais pessoas, porque a maioria das pessoas são visuais. Uma coisa legal de mencionar é que eu entrei no PubDev hoje, a gente está em junho, e eu não consegui achar muitos pacotes que estão utilizando desse recurso ainda. Então, é bem legal, porque eu acho que quem começar a implementar agora vai trazer bastante usuários. Pode ser que a tua pesquisa fique mais relevante no sentido das pessoas verem e quererem ver o que de fato é aquele pacote, porque tem as capturas. E além disso, falando de PubDev ainda, a gente tem as hashtags. Agora, quem desenvolve também pode colocar até 5 tópicos relacionados ali dentro do teu pacote, do seu plugin. E o que é legal é que a pessoa que está pesquisando, então vamos supor, esse pacote que eu peguei aqui é de Material, ela consegue clicar no Material e consegue ver outros pacotes relacionados àquilo. Então facilita também muito a vida de quem está buscando, porque você pode entrar em algo, se interessar e achar outras coisas. Então achei bem bacana esse recurso. Falando um pouquinho de DevTools, a gente teve alterações, atualizações muito interessantes também. A gente teve agora a UI utilizando o Material Tree. Agora a gente consegue executar ali, né, o DevTools em modo depuração do nosso aplicativo, então não precisa mais pausar, agora a gente consegue o aplicativo rodando, verificar o que está acontecendo. E a gente teve também alguns feedbacks em relação a aplicativos muito grandes de Flutter, que na hora que usar o DevTools às vezes travava, às vezes o funcionamento não era tão legal. Então eles substituíram, colocaram o Perfect Trace Viewer agora, que lida melhor com um conjunto de dados maiores e tem desempenho melhor. Eu vi uma demo desse DevTools, gente, tá muito bacana, vale muito a pena explorar. Se você não tem ainda o hábito de usar o DevTools, vale muito a pena, porque tem muita coisa. A gente, no time que eu trabalhava, conseguiu reduzir muito ali, questão que a gente nem às vezes vê olho nu, mas para o usuário, às vezes, história a gente não tá vendo, né? Questão de performance, questão de um monte de coisas. Então, é bem legal, questão de tamanho também. Então, ajuda muito. E eu tenho certeza que agora, com esses novos recursos aí, o céu é o limite. Gente, muito obrigada. Espero que tenha sido um resumo legal para você. Fico por aqui. Até mais. Fala, galera do Codando TV, beleza? Eu sou Eliseu Codinhoto e vim falar com vocês sobre as 3 principais novidades do Dart 3. A primeira delas é que agora o Dart é 100% sound no safety, e isso implica que devemos ter um aumento aí, uma melhoria de performance, um output de compilação menor e reduzir os erros de runtime, né, aqueles erros que acontecem em tempo de execução envolvendo nullables, né, nulls aí. Uma coisa que eu também percebi é que o Analyzer ficou um pouquinho mais esperto, né, então aquele check que a gente geralmente faz, if variável igual a null, e antes a gente tinha que forçar, mesmo com esse if, né, com ponto de exclamação para dizer que realmente a gente garante que ela é nula. Para mim, pelo menos aqui no VS Code com o Analyzer, não está reclamando mais. Então, faça o teste aí e me diz se com vocês também aconteceu isso.
O segundo ponto que a gente tem para falar aqui é o principal para mim, que era o que eu mais esperava, que é o Patterns, né? Agora o Dart suporta múltiplos retornos em funções, então você pode retornar aí enfim, antigamente a gente tinha pacotes como tuple, né? Para suportar tuplas, né? Agora você pode fazer direto múltiplos retornos e não precisa nem só ter tuplas, você pode retornar aí quantos variáveis, enfim, quantos retornos você quiser na sua função. E você tem também aqui records em estruturas de dados, destruction e pattern matching. E o que isso significa, né? Você consegue, por exemplo, pegar esses valores retornados de uma função e fazer o destruct dele para dentro de variáveis, né? Eles também fizeram uma grande melhoria aí no switch. Então você também consegue usar pattern match no switch. Por exemplo, você pode fazer um pattern matching de um tipo ou até de uma assinatura de um construtor, de uma classe, por exemplo. Então vamos supor que eu tenho um tratamento específico para fazer quando um date for de um jeito e quando ele for de outro eu posso fazer um diferente. Acho que eu apareci aqui imagens para vocês entenderem melhor. Mas agora o Dart tem suporte a pattern matching, destruction e Structure Data with Records, tá? Além dos múltiplos retornos aí nas funções. E o último ponto para a gente falar aqui das 3 principais novidades aí do Dart é os Class Modifiers, né? Então, até então, né? Até o Dart 2.x aí, a gente tinha suporte apenas ao Class, né? Então você podia criar classes ali, e essa palavra reservada, né, esse funcionamento do class padrão, ele não muda, tá? Então ele continua funcionando normal, você pode implementar, você pode estender e você pode usar, né, construir ali, usando o constructor dessa classe. E a diferença agora com os Class Modifiers é que eles limitam ali o que você pode fazer a partir de uma classe. Então agora a gente tem Interface Class, o que faz com que seja desabilitado a opção de estender uma classe, né? O Extends, você não vai conseguir usar a herança, né, para fazer uma classe, o que significa que ele é ideal para definir contratos, né? Então é o uso de uma interface que a gente não tinha definido de forma clara no Dart. A gente tem o Base Class, que desabilita a possibilidade de usar o Implements, né? Também é interessante para assegurar que todos os membros privados estão protegidos. E a Final Class, que essa não pode ser nem estendida nem implementada, né? Nem um Extends, nem um Implements. Então é uma classe que ela só pode ser usada ali para construir um objeto, né? Então você só pode usar o construtor dela, né? Então é interessante para você fechar a hierarquia do tipo. Então acho que essas são as 3 principais novidades do Dart 3 aí. Quem estava ligado no Flutter Forward, eles já anunciaram tudo que estaria por vir nos próximos anos aí com o Flutter e Dart, já estava por dentro, mas essas são as novidades anunciadas no Google I/O.